Em negócios não tem improviso. Se você errar, tu quebra. E se quebrar, vai ficar endividado. Esse é o clima. Valendo, começou, hein, gente? Valendo, né, cara? Esse é o clima, galera. Que tipo de negócio vocês acreditam que vai dominar os próximos 5 anos? Toda vez que você vai pra uma venda acreditando que você precisa mais do dinheiro do teu cliente do que ele do teu produto, você já vai errado. Dá licença, desculpa incomodar. Quanto é seu curso aí pra eu comprar? Eu acho que as grandes decepções da nossa vida moram no desalinhamento da expectativa com a realidade. E nessa mochila de tralha tem uma arma, é a mais perigosa e a mais letal, que é a dúvida. Todo empreendedor que começou a abominar o operacional, pra mim, é o início do fim dele. Cara, essa é uma das maiores balelas. Balela, Das né? maiores balelas que são ditas na internet. Eu já vi muito franqueado, vi muito empresário quebrar por causa disso. Então presta bem atenção, que não é papo de pessoas que matam a cobra e mostram o pau. É um papo de quem mata a cobra e mostra a cobra morta. Quem dominar essa máquina é que vai ter mais chance de vencer o jogo. Anota! Senhoras e senhores, esse é mais um JJ Podcast, edição especialíssima. Tô trazendo duas pessoas aqui maravilhosas, meus amigos, meus sócios. Os caras, eu acho que são os caras que mais frequentam o JJ Podcast. Que mais frequentam. E assim, ó, é fonte inesgotável de sabedoria, é fonte inesgotável de conteúdo. E hoje no JJ Podcast, eu vou falar só a frase de cada um, acho que vocês vão saber quem são. Um diz que estabilidade não existe. E o outro diz que se for para entrar, tem que entrar para rachar. Senhoras e senhores, recebam no JJ Podcast mais um podcast especial Flávio Augusto e Caio Carneiro. Pô, Na área aí, e com novidade aqui, né? Olha, tá aqui no Geração de Valor, parece que tá ali também com o Caio. Tá aqui, Nosso tá Instagram geral. tá aqui com a gente Tão também bombando. nesse podcast. Se fosse antes de uma palestra, a gente ia dar um abracinho, né, da sorte. Abracinho e dizer que a gente faria isso toda segunda. Ô, gente, a gente tem uma conduta quando a gente tá na trinca palestrando em eventos que a gente fala, a gente faria isso todas as segundas-feiras. Bom, se você não sabe quem é Flávio Augusto, eu vou falar aqui brevemente um currículo de Flávio Augusto. Se você chegou aqui pela primeira vez, se você é um empreendedor, uma empreendedora, e que ainda não sabe, a envergadura do Flávio Augusto é o seguinte: empresário, investidor, aliás, essa semana 30 anos de Wiser. Opa, é isso mesmo. Foi dia 3 de abril, 30 anos de Wiser, de WhatsApp. De WhatsApp, é 30 verdade. anos de WhatsApp, 30 anos que eu abri meu primeiro CNPJ. Sou um empresário 3 décadas 3 de décadas. estrada, Vixe Maria. oficialmente. Ele é embaixador de comunicação da Marinha. Tá pensando o quê? Embaixador do BTG Pactual. É escritor, e é escritor best-seller, tá? Colunista da Forbes, fundador da WhatsApp. Também fundou, lançou e vendeu o Orlando City Soccer Club, ou seja, ele participou da Major League Soccer, fundador da Wise Educação, cofundador do Clex Club, cofundador da Mentor League Society, e é uma pessoa que na internet, quantos seguidores? Aqui tá dizendo 12 milhões, é mais ou menos 12 uns quebrados, né, Flávio? Somando todas as vezes, dá talvez quase 13 milhões. 13 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Meu mentor, meu amigo, meu sócio, Flávio Augusto. Agora sim você sabe quem é esse cara que, carinhosamente, a gente tem um nome e a gente vai falar aqui hoje, né? A gente não vai soltar esse nome aqui. Vamos pensar no caso dele. Vamos pensar, vai que solta. Vai que a gente fica... E tem uma máxima, Parceirinho. né? Flavião tá 30 anos empreendendo e ano após ano só cresce. Tem sido assim, é. Ah, a gente vai querer saber se esse negócio é por acaso ou não. Por acaso, Flávio? Não é por acaso. Não é por acaso. Bom, do outro lado aqui da bancada, é meu sócio também, é meu amigo, é meu irmão, faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha família. Se você não conhece o Caio Carneiro, vou ler aqui para vocês um breve currículo. Se considera vendedor, e é muito bom, né? De mão cheia, né, cara? Sim. Vendedor de mão cheia e líder de venda também. Fundou o Ventes, tá? Também cofundou a Mentor League Society. É um cara que tem um podcast que arrebenta também como você fez isso, que está em um dos top 5 podcasts de negócio do Brasil. Cofundador do Clex Club, cofundador da Mentor League Society, autor best-seller. Aliás, tem que escrever outro, né? Tenho. Tem que escrever, né, cara? Eu tenho. Tá nos planos. Eu também tô devendo. Você tá devendo Tá também, bom. né? Tem um... Eu digo que já estou escrevendo.
Tá. No gerúndio, eu sei que você não gosta. Eu não gosto não. Eu sei. Mas só pra falar que começou, pelo menos, né? E nas redes sociais acumula, vê se eu tô certo aqui, mais de 6,2 milhões, é isso mesmo? Isso aí. Por enquanto, 6,2 milhões. Caio Carneiro já liderou times de vendas em quantos países? 65. 65 países? 65 países. Sou um cara rodado. E quantos vendedores no total? 135 mil. 135 mil? Cara, quanto que você e teu time fazia assim por ano em vendas acumulado? Cara, na época eu vendo direto, sabe? Meio bi por ano. De real ou de dólar? É que na época eu comecei. Cara, né? olha que loucura, né? Eu comecei, lembro até hoje. Quando eu comecei como vendedor, o dólar era 1,52. Beleza, 2010. 2009 pra 2010. Isso aí. É isso aí. Cara, você é bom de câmbio, hein, Flávio? Câmbio é um negócio importante na minha vida. Pode ter certeza que você falou câmbio, eu digo ano. Mas você era remunerado em dólar. Era remunerado em dólar. Então, na época, Sim, vamos fazer pra... Ganhava muito bem em dólar, cara. Ganhava em dólar. E era legal, a conversão era bacana, né? Então Você hoje, fez o primeiro milhão de dólar. aos 25 anos. O primeiro milhão em comissão, e como era comissionado em dólar, foi aos 25 anos. 25 anos. 25 Aí anos. custava quanto por mês? Custava micharia, pô. Não tinha um periquito pra dar água. Aí uma milha de dólar. E eu sempre fui um cara muito poupador, assim. Eu sempre fui um cara que... Não vou falar mão de vaca, porque é ruim esse sentido, mas Sim. sempre fui um cara que... eu sempre vivi umas 3, 4 linhas abaixo da minha capacidade de geração de receita. Legal. Eu sempre tive isso dentro de mim. Era assim. próspero, né? Eu sempre vivi uma vida 3, 4 degraus abaixo da minha capacidade de geração de renda. Que pra quem é empreendedor, eu acho que é um erro muito constante, né? O cara chega ali e fatura 100 mil por mês. Ele acha que a empresa dele está faturando 100 mil todos os meses. Não, mas Então, o que as pessoas fazem é, se ele ganha 100 mil, ele tá gastando já 200. O cara tá alavancando e ele tá... E deu certo uma vez, deu certo outra, aí ele... Enfim. Eu percebi que o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Muito bem, senhoras e senhores. Então, eles estão apresentados e hoje nós temos uma missão. Eles já vieram aqui várias vezes. Nossa missão hoje é o seguinte. O contexto do que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar para vocês que o sucesso no mundo dos negócios, o sucesso na vida profissional, ele não é por acaso. Ele tem regra, ele tem sistematização, ele tem processo, ele tem conhecimento, ele tem aprofundamento, ele tem metodologia. Obviamente tem esforço, tem dedicação, obviamente tem superação, mas também existe uma questão técnica. Então hoje a gente vai fazer da seguinte forma. Eu listei aqui 10 perguntas, eles não sabem as perguntas, que são as perguntas que mais aparecem pra gente sobre negócios, marketing, vendas, liderança, futuro, equity, e eu vou soltar para eles as perguntas e vocês vão responder. Então manda uma pergunta que a galera fez, aí vocês escolhem daquele jeitinho que a gente sabe fazer. Vamos nessa. Vamos nessa. A gente não sabe quais são essas perguntas, é importante citar isso. Então você vai estar assistindo, já faz o seguinte, já pega papel e caneta, porque vai ter insight, anota. E agora você já manda este podcast para mais pessoas. Para quem? Para o teu sócio, para quem? Para o teu time. Pra quem? Pra tua galera que mora com você, os teus amigos de trabalho. Manda pra quem? Naquele teu grupo, no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram. Reúne esse conteúdo e manda, porque aqui vai ter insights valiosos e poderosos pra você. E nós estamos a poucos dias da trinca. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Exatos. Temporada 2023 23 e 24, é isso? 23 e 24 de abril. É isso, Estreia da mano. temporada 2025. Tá animado, hein? Cara, vai ser demais. Isso é maravilhoso. É a maior e melhor sala de aula para crescer o seu negócio. Então você que é empreendedor, você que está precisando aprender sobre marketing, venda, gestão, liderança, inteligência emocional, futuro dos negócios, equity, modelos de negócio. E modelo de negócio é rei, Flávio? É rei. E a temporada 25 da Trinca, ela se tornou uma formação empresarial. Exato. O ano passado, é legal para a galera comparar, quem nos acompanhou no ano passado. Ano passado foi um conteúdo único que a gente viajou o Brasil inteiro falando sobre um único conteúdo, que era um conteúdo que ativava a ambição do cara, direcionava as pessoas para empreenderem o seu negócio e expandir. Esse ano não é um único conteúdo, cada apresentação é um conteúdo completamente diferente. Uhum. E conteúdo de vendas, de marketing, de finanças, de tecnologia, futuro dos negócios, enfim. Me lembra aí, tem mais um aí que eu estou esquecendo. Liderança. Liderança, né, inteligência emocional e liderança. Exatamente. Ou seja,
a gente tem um conteúdo de formação empresarial. Então a gente vai mergulhar fundo na formação empresarial justamente porque o sucesso ele não é uma casualidade, ele não é por acaso. Uma pessoa não dá certo porque ela deu sorte. Ela pode até dar sorte e alguma coisa deu certo, mas ela não vai dar sorte 200 vezes na vida. Para ela dar certo na sorte, ela vai ter que dar sorte 200 vezes. Alguém pode até ganhar na loteria. É muito raro, eu não conheço ninguém que ganhou na loteria. Sim. Mas ele ganhar 200 vezes na loteria é só político, né? Fora isso, ninguém ganha Esse é o clima, 200 vezes na loteria. Esse é o clima. Valendo, começou, hein, gente? Valendo, né, cara? Esse é o clima, galera. O clima é desse jeito. O clima é maravilhoso. Antes de eu fazer a primeira pergunta, uma observação para vocês entenderem. Cara, a gente fala com milhões de empresários nas redes sociais. E nós falamos com mais de 80 mil empresários no corpo a corpo ano passado, no tete a tete. A educação é o caminho da transformação. Agora, quando a educação, e essa é uma intro para vocês comentarem, quando a educação é feita por quem está na trincheira, por empresário ensinando empresário... É um outro nível de professor. É um outro nível de professor, né? Com todo respeito a todos os Comenta professores. isso, comenta. Não, vamos lá. Todos os professores do Brasil têm um papel muito importante na educação das pessoas. Agora, quando a gente fala de negócios, é diferente você ter um professor que está na trincheira, que viveu, que construiu, que realizou equity, que fez F5 par, que fez M&A, que é outro patamar. É como, por exemplo, você treinar luta, ter um coach, você ter um técnico que é faixa branca. Exato. Agora, é diferente você ter um técnico quando ele é um faixa preta. E é diferente você ter um técnico faixa preta quando ele, inclusive, foi campeão várias vezes de vários torneios. Então, e se você deseja ser campeão de vários torneios, você ter alguém que foi campeão em vários torneios tem muito mais valor para te ensinar a ser campeão de um torneio. Então, esse é meio óbvio, né? A gente, às vezes, precisa falar o óbvio, porque em negócios não tem improviso. Negócios, a jeripoca pia. Amigo, o filho chora e ninguém vê. Se você errar, tu quebra. E se quebrar, vai ficar endividado. Então, o campo de batalha dos negócios é uma coisa muito séria. Então, nada melhor do que você ter um professor que viveu e que vive e que vence no campo de batalha. Aí o valor desse professor é muito melhor. Todos os professores são válidos, mas aquele que venceu e vence no campo de batalha, na área de negócio, tem muito mais valor do que quem é um aventureiro. Preciso fazer, então, uma outra observação aqui. Porque, Flávio, todo mundo sabe do teu resultado, sabe da tua história, sabe da tua jornada, ou todo mundo, eu usei aqui uma comunicação que eu não concordo, né? Muita gente. Muitas pessoas, a grande parte dos empresários, você talvez, na minha opinião, você é o primeiro influenciador no mundo dos negócios. O primeiro cara que, 2014 abriu tua rede social. 2010 abriu tua rede social. Quando você fez teu primeiro 1 milhão de seguidores na rede social? Acho que foi em 2013. Cara, 2013 tu fez 1 milhão de seguidores, influenciando, gerando valor. Ganhou o iBash esse ano, né? Ganhou o iBash, influenciador. Aí tá bom, a turma que tá assistindo vai falar, tá, eu vou ouvir o Flávio, olha a envergadura desse cara. É uma prateleira que ele tá. Mas eu quero também reforçar que tanto eu quanto o Caio, a gente também tá numa prateleira, porque nós estamos plugados em 2 ecossistemas que têm um valor de negócio enorme. Caio é um grande vendedor, o Caio fundou o Ventse, que já tem EBITDA validado, valuation validado, está plugado no ecossistema da Wiser, eu faço parte também desse ecossistema. A gente criou Mentor League Society, que também já tem um valor de mercado enorme. Eu também já tive empresa, já vendi empresa, já fiz M&A, já fui comprado, já fui vendido, também em outros instrumentos de negócio. Então, aqui tem uma trinca que tem track record. Sim. Então, a galera que a gente está no front, mas a gente tem uma estrutura também que garante, gabarita que o que a gente vai falar aqui, a gente tá na trincheira. Então presta bem atenção, que não é papo de pessoas que matam uma cobra e mostram o pau. É um papo de quem mata a cobra e mostra a cobra morta. Feito essa observação, vamos começar. Vamos responder 10 perguntas, vou soltar aqui a primeira. Vamos lá. Fechou? Bora. Fechou.
Pergunta número 1 que a galera sempre faz. Pergunta da audiência. O que diferencia uma marca que cresce rápido de uma que constrói autoridade de longo prazo? Eu tô entendendo que essa pergunta é aquela que cresce rápido, mas às vezes não se sustenta. E aquela que constrói uma autoridade de longo prazo. Ah, essa é pra ti, né? Aqui, pra mim? É. Vamos lá. Trintinha? Primeiro, nenhuma marca se constrói rápido. Isso não existe. Para começar, nenhuma marca se constrói rápido. E vamos entender que construir marca não é a marca ficar conhecida rápida. Porque é possível alguém ficar conhecido rapidamente. Talvez até uma empresa pode ficar conhecida rapidamente, mas isso não significa que ela construiu marca. A popularidade da marca é um dos ingredientes da construção da marca. Uma marca pode ser popular, mas ainda não ter sido construída nos fundamentos necessários para que uma marca seja construída. Então, uma marca ela precisa ter identidade, ela precisa ter atributos, ela precisa ter características e valores que foram absorvidos pelo público, de maneira que esse público ele defenda essa marca, ele se identifique com essa marca. Então, não tem jeito, você não vai construir esses atributos rapidamente. Construção de marca não é de curto prazo, ela é de longo prazo. No médio prazo, você começa a ter um atributo de marca sólido, mas o tempo é um ingrediente necessário para a construção de marca. Então, vamos entender também e diferenciar construção de marca e de sucesso, porque uma empresa já tem sucesso muito antes de ter sua marca consolidada. Exato. Não é? Eu lembro, quando a gente constrói uma empresa, já no primeiro ano ela pode ter sucesso, mas a marca não está consolidada ainda. Exato. A consolidação de uma marca leva muito tempo, leva muito investimento. Você tem que investir bastante em construção de marca, na construção do branding, não é, dessa marca. Ou seja, qual é o benefício da construção de marca? É que você cria uma base de fãs dessa marca. Você tem um público engajado com essa marca. Esse é o grande valor da construção de uma marca. E outro ponto também da construção da marca, que é a questão do branding, você cria uma predisposição de compra. Certo. O trabalho de performance de internet, por exemplo, você consegue fazer anúncios e você consegue medir a taxa de conversão, você consegue medir como é que você performa na venda daquele produto. Mas quando você tem uma marca consolidada, você cria uma predisposição de compra. Essa é a diferença do branding para performance. Uhum. O branding é a construção da predisposição de compra. Significa o quê? Quando uma campanha publicitária é feita, uma estratégia de venda é feita e uma estratégia de performance é feita e aquela marca já está construída, as pessoas prestam mais atenção naquela campanha. Você tem muito mais taxa de abertura, você tem muito mais taxa de clique, você tem muito mais geração de lead, você tem muito mais venda. Quando a predisposição ela já existe. É mais ou menos o seguinte, hoje, Joel, você tem uma base de fãs grande na internet. E você já está há muitos anos já trabalhando isso. Não foi da noite para o dia. Sim. Então, se o Joel J ele aparece para falar alguma coisa, as pessoas... Peraí, deixa eu ver o que o Joel tem para dizer. Deixa eu ver o que o Joel tem para falar. Mesmo que ela não compre nada, mesmo que ela nem concorde com o que você vai dizer. Mas pelo simples fato do Joel J dizer que vai comunicar alguma coisa, as pessoas já prestam atenção para saber o que é. Se fosse uma pessoa qualquer, como é que é aquele nome, aquele cara que você desenha aqui? Marquinhos Capixaba. Fosse o Marquinhos Capixaba, você entendeu? Fosse o Marquinhos Capixaba, o cara, não quero nem saber o que esse cara vai falar. Ou seja, o branding, ele cria essa predisposição. Então, assim, muitos anos na internet, entregando valor, ajudando as pessoas, contribuindo com os empresários, você ganha o quê? O direito das pessoas prestarem atenção naquilo que você vai dizer. Exato. Isso se chama branding. Branding não é ficar ostentando na internet. Isso é o quê? Isso é presepada. Entendeu, cara? Branding é você criar uma predisposição para ser ouvido. As marcas funcionam assim também.
Ao longo do tempo, elas começam a criar uma predisposição de compra. E isso leva tempo, não tem jeito de ser rápido. Então, a diferença, talvez o colega perguntou, a diferença da empresa que tem sucesso rápido da empresa que tem sucesso em longo prazo. Não é? Agora, para você ter sucesso em longo prazo, você tem que ter valores. Tá muito mais ligado a não errar. Né? Exato. É o jogo infinito. O jogo infinito está muito mais ligado a você não errar. Então, nós completamos 30 anos. Pô, a gente não completou 30 anos enganando pessoas, não completou 30 anos sendo desonesto, não completou 30 anos não contribuindo com as pessoas. A gente completa 30 anos porque a gente não errou no básico, não errou. Então não adianta só acertar. Se a pessoa acerta muito, mas comete erros básicos, ela não vai conseguir ter o longo prazo. Muito bom. Então é por aí. Eu anotei aqui a diferença entre notoriedade e autoridade, né? Tem gente que acha que notoriedade é ter autoridade. Às vezes é um voo de galinha. Isso. É a diferença também da fama para o sucesso. Da fama para o sucesso. Muito bom. Predisposição de compra. Muito bom. Segunda pergunta. Qual foi a objeção mais difícil que vocês aprenderam a quebrar no processo de vendas? Cara, que pergunta boa. Objeção mais difícil, ou seja, existem várias, mas a mais difícil que vocês aprenderam a quebrar no processo de vendas. Cara, eu acho que uma fundamental para todo mundo que tá começando. Toda vez que eu acho que é muito mais uma objeção interna do que uma objeção externa. É muito mais uma objeção com você do que uma objeção para com o outro. Como assim? Toda vez que você vai para uma venda acreditando que você precisa mais do dinheiro do teu cliente do que ele do teu produto, você já vai errado. Você já vai dependendo, você já vai numa posição de inferioridade, você já vai esmolando, você já vai com controle emocional muito mais abalado. Então acho que a primeira coisa que um vendedor ele aprende que é assim, cara, as pessoas precisam daquilo que eu tenho. Eu tô indo lá e é como se, cara, eu tô resolvendo um problema na tua vida, tá? O favor quem tá fazendo sou eu, não é você que tá fazendo um favor de comprar de mim. Quantas pessoas que numa venda dizem obrigado? Eu nunca digo obrigado, eu digo parabéns. Parabéns. Obrigado por ter comprado. Cara, eu acho isso de uma... Quando alguém diz obrigado, pra mim revela muita coisa já. Então, acho que a primeira objeção que precisa ser quebrada é com ela mesmo. Você gosta da semântica, né, João? Muito, adoro, muito bom, cara. Isso é lance de semântica. Então, ó, perceba, toda pessoa que te der obrigado por você fazer uma compra, a musculatura comercial dela ainda tá muito pequena. Tá muito pequena. Então, toda vez que alguém te fala assim, cara, parabéns por essa decisão que você tomou, tá? Parabéns, incrível, golaço que você fez por corajoso, você, vai pela crescer, tua família, outro animal, nível. cara. Animal essa decisão que você tomou. É. Aí quando o vendedor, ele parabeniza, ele reforça o comportamento correto do cliente e ele se coloca naquela posição, cara, você fiz bem pra alguém. Certo. Entendeu? Ele tem certeza que o trabalho dele é fazer o bem. Exato. Cara, essa é uma objeção interna Interna. poderosa, né? Poderosíssima. É a primeira que tem que quebrar. Não dá pra ensinar outra sem ensinar essa, entendeu? E quando ele não quebra essa, Caio, ele é aquele cara que vai entrar na sala, né? Já viu aquele cara que vai entrar na sala? Ele bate assim a porta assim, né? Oi, dá licença, desculpa. Dá licença, desculpa incomodar. Exatamente. Eu não gosto de pedir. Eu não, né, tem aquelas... eu não gosto de ficar pedindo muito. Eu não quero transparecer que eu tô incomodando, mas... Você não tá pedindo. Muito ruim de ser conduzido eu por posso alguém te atrapalhar de novo? Não, gente. A gente gosta de ser conduzido por alguém que é confiante, cara. Por alguém que, na valsa, o vendedor tem que ser um homem, pá. Ele que faz rodar, ele que comanda aquela dança ali. Quando isso se inverte, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então eu acho que a primeira objeção é essa. Objeção interna. Objeção interna, pessoal, anotaram? Anotaram? Coloca aí nos comentários se isso tocou você profundamente, se isso realmente, putz, caramba, eu não enxerguei dessa forma, eu não enxergava dessa forma, porque a gente erra por dois motivos, né? Ponto cego e ego. Podia ser um ponto cego teu. Vamos agregar aqui, Joel, ainda nessa coisa da objeção interna, que eu acho que essa, vale né? a pena, É porque bom, né? acho que vale muito a pena, muita gente tem. Muito bom. Tá no teu livro novo? Tá. Então, a objeção Você viu? Eu tô interna... escrevendo, pô. É importante a gente citar que é o seguinte, que é aquela questão que ninguém vende por acaso. Não é uma casualidade, não é sorte. Exato. Porque de onde vem a objeção interna? Às vezes vem de complexos, vem de uma criação ruim, vem de traumas que o cara viveu, Sim. vem de uma autoestima baixa, Não tem senso de merecimento nenhum. sabe? Não tem nenhum senso de merecimento, tem culpa, se sente culpado porque ganha, culpado porque tem Acho que enriquecer é um pecado. problemas. Assim. Enfim, tem muitas coisas que o cara carrega da vida dele e quando ele vai vender, ele
carrega essa mochila cheia de tralha nas costas. Uma mochila pesada, cheia de tralha, que faz com que ele não saia do lugar. Então, a primeira objeção que tem que ser revertida, dentro daqui do que o Caio falou, é largar a mochila de tralha para trás. Tem gente que carrega as tralhas da vida inteira nas costas. E aí não tem como, cara. Já é o campo de batalha já é desafiante. E se ele tiver com uma mochila de tralha nas costas no campo de batalha, ele vira um alvo fácil para o inimigo, né? E o inimigo é o fracasso, né? O fracasso quer arrebentar o cara, destruir a vida dele, destruir a autoestima dele, a autoconfiança, a grana dele, quer acabar com ele. O fracasso quer acabar com a pessoa. Então, cara, larga a mochila de tralhas e acaba com essas objeções, porque isso tá tudo ligado do que o cara carrega da vida dele toda. Ele tem que largar aquilo para poder avançar e conquistar uma vida nova para frente. E nessa mochila de tralha tem uma arma que é a mais perigosa e a mais letal, que é a dúvida. Ixi. Se o cara duvidar, será que dá? Será que eu consigo? Será que é bom? Será que... Duvidou dele, duvidou do produto. Duvidou já era. Duvidou já era. E sabe qual que é o lance da dúvida? A dúvida é como se fosse uma pistola. Todo mundo carrega. Agora, quem vai decidir acionar ou não é cada um, entendeu? Exato. Tem assim, todo mundo nasce com a pistola da dúvida. Lógico, igual do medo, igual... Total. Só que, cara, quando o cara duvida da capacidade dele da via que ele escolheu, aí ferrou. Gente, muito bem, muito bom. Vocês trabalham com isso? Vocês levam jeito. Parabéns, viu? É ser humano, cara. Ser humano é a nossa matéria-prima, né? Vocês levam jeito em ensinar empreendedores. Aliás, senhores, o link já está na bio para você fazer parte da trinca que acontece daqui a 2 semanas. A gente vai trabalhar esses assuntos e muito mais no detalhinho. Não fique de fora. Não fique de fora. Aliás, tem um assunto que a gente vai trabalhar na trinca que é futuro. A pergunta número 3 é sobre futuro. A pergunta foi muito bem elaborada. Que tipo de negócio vocês acreditam que vai dominar os próximos 5 anos? É como se vocês fossem até 2030, viu lá, fez um cheiro, voltou para 2025 e falou, galera, voltei do futuro, é isso aqui. O que vocês acham? Os negócios que vão dominar os próximos 5 anos. Eu vou dar uma resposta que eu acredito que... Tira o óculos. Eu tirei o óculos aqui, cara. Deixa eu colocar, vai. Bota meu óculos. Deixa eu ver o que você tá enxergando. Ele tirou o Deixa eu ver o óculos. que você tá vendo. Cara, olha só. O que ele tá vendo, né? Ele tirou o Olha óculos. só. Nós estamos numa fase da humanidade em que 5 anos ninguém sabe. Eu não sei. 5 anos é muita coisa. Vai mudar muito o mundo nos próximos 5 anos. Há 5 anos atrás, estava tendo pandemia. 2020, é verdade. Mas a velocidade do que vai mudar agora vai ser muito grande. Eu vou dizer o que eu tenho certeza. Que quem dominar essa máquina, que não é a inteligência artificial, que é o ser humano, é que vai ter mais chance de vencer o jogo. Porque no final das contas, quem é que passa o cartão de crédito no final é o ser humano, não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é o meio. Uhum. Quem domina o ser humano, quem entende as contradições do ser humano, quem entende as inseguranças do ser humano. Aliás, pense o seguinte, num mundo que vai se transformar muito, num mundo que vai mudar muito, a insegurança do ser humano vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Ela vai aumentar. Vai explodir. Então, aquele que conseguir vender um caminho, uma esperança, um sentido, uma estratégia, uma nova forma de fazer negócios, esse é o cara que vai aproveitar esse novo momento. Porque é fato que as big techs vão dominar os grandes negócios. Isso é muito importante, tá? Claro, é óbvio. OpenAI, as empresas da China, essas big techs vão dominar essa corrida do ouro da tecnologia. Não vai ser um pequeno que vai dominar isso. As big techs vão dominar essa corrida do ouro da tecnologia. Porém, na época da Serra Pelada, a Serra Pelada foi um símbolo da corrida do ouro no Brasil. Uhum. Os garimpeiros iam todos lá, né, tentar extrair ouro da Serra Pelada. Isso foi na década de 80, década de 70. Depois você, mais jovem, pesquisa na internet a corrida do ouro, Serra Pelada, vocês vão ver imagens interessantíssimas de pessoas
comuns indo lá para o norte do Brasil tentando achar ouro. Mas os donos das jazidas de ouro se enriqueceram muito. Fazendo essa analogia, essas são as Big Techs. Mas as empresas que vendiam paz também se enriqueceram muito. Pá, picareta, as ferramentas. Sim. Talvez a maioria das pessoas não vão poder competir com as Big Techs. Estão fazendo essa corrida do ouro. Mas vai ter muito vendedor de pá, de picareta, de martelo, que são as ferramentas para você fazer a exploração desse ouro. Desse minério. Desse minério que vai sair. Então, quais vão ser esses minérios? Não sei. Talvez um ano seja um, outro ano seja outro. A velocidade das mudanças vão ser muito grande. Por isso é muito importante entender de ser humano. Eu acho que dois personagens vão ganhar muito nesse jogo nos próximos 5 anos. Quem domina a tecnologia e quem domina o ser humano. O ser humano. Eu vou por aí, de forma um pouco mais genérica, porque aí vai se manifestar de diversas formas em como a gente pode realizar negócios, né, nesse novo jogo que vai começar em breve. É porque os comportamentos vão mudar, mas os desejos vão permanecer os mesmos, né? Desejo de ter segurança. É ser humano. De ter paz. Isso. De caminhar com os vencedores. De ter propósito legado naquilo que ele faz. Isso é eterno. Claro. Muitos estão dizendo, não, mas vai ter renda universal, renda básica universal. As pessoas vão receber dinheiro porque as inteligências artificiais vão acabar com os empregos. Eu acho que vão acabar mesmo. Acho que vai acabar com muitos empregos mesmo. E muita gente vai ficar sem emprego. Vai ter renda básica universal? Talvez até tenha. Mas você acha o seguinte, as pessoas vão realizar seus sonhos com a renda básica universal? Ou seja, é um Bolsa Família universal? As pessoas vão ter muito menos do que o básico. Muito menos do que o básico. Uma renda básica universal é muito menos do que o básico. Ou seja, o empreendedorismo vai se tornar cada vez mais importante. Exato. O empreendedorismo vai se tornar a tábua de salvação de muita gente. O empreendedorismo vai se tornar cada vez mais o meio que alguém vai ter para realizar seus sonhos. Ou as pessoas vão ficar esperando um governo global que vai dar um dinheirinho para ela comprar comida e ela vai se satisfazer com isso? Claro que não. Ou seja, quem continuar entendendo de ser humano, das suas necessidades básicas, das suas inseguranças, das suas esperanças, das suas expectativas, das suas ambições, é o cara que vai criar produtos para resolver esse tipo de problema. Aliás, problemas novos vão surgir. Exato. E soluções novas vão precisar aparecer. Não só aquelas das Big Techs. Essas não vai dar para a gente competir. Como é que você vai competir com uma empresa que tem que vale trilhões de dólares? Agora, vão existir uma infinidade de negócios que vão surgir para quem quiser navegar. E aí, meu querido, né? O empresário vai ter que colar em outros empresários, vai ter que aprender com empresários mais experientes, vai ter que aprender com aquele que tem visão. Isso aí. Dos novos caminhos que vão surgir. Ou seja, as pessoas vão ficar mais perdidas, porque vai mudar tudo, mas novas oportunidades também vão aparecer. E aí que as pessoas podem ganhar o jogo. Muito bom. Anota. Anotaram? Muito bom. Tem uma quarta pergunta que eu vou pular, porque ela vai ser endereçada para o Flávio novamente. Vou para a quinta, que tem tudo a ver com o Caio. Fechou? Depois eu volto na quarta. Eu tô olhando meu celular aqui, eu boto a cara ali. Por quê? Porque essa pergunta tem tudo a ver com o teu momento nos últimos 3, 4 anos. A pergunta é a seguinte: em que momento o empreendedor precisa parar de executar e começar a pensar como gestor? E você hoje é gestor de várias das nossas companhias e toca ali no manche, no front com uma galera da pesada. Em que momento, então, tem que parar de só executar e pensar como gestor? Conta um pouco. Sempre, né? O famoso site operacional. Cara, eu acho que esse que é o ponto. Ele não tem que parar, ele só tem que aprender a ser bilíngue. Entendeu? Ele tem que aprender a ser bilíngue, porque a execução, ela refina a tua estratégia, a tua tática. Então, desconectar da execução é como se você desligasse o cabo de rede do tático e do estratégico. Então, eu acho que o grande lance,
né, aquela coisa, saia do operacional. Acho que essa frase faz muito mal pra maioria das pessoas. Eu entendo que às vezes as pessoas querem, até de bom coração, falam assim, cara, seja mais inteligente, para de só fazer o trabalho braçal, pensa no futuro. Legal. Eu entendo que muita gente quer, mas a maioria das pessoas não entendem assim. Quer sair do balcão, né? Assim, delegar tudo e ir pra praia e o negócio continuar crescendo, entendeu? Então, eu não acho isso uma mensagem legal. Eu acho que, principalmente, você tem que ter a capacidade de você ser bilíngue. Então, eu não acredito que um líder, não importa qual é o seu protagonismo, você tem que descolar do operacional. Eu ao contrário, eu falo ao contrário, cara, não saia do operacional. Obviamente, a tua companhia crescendo, a tua empresa aumentando a quantidade de colaboradores, vai exigir de você outras competências. O seu Malabares agora tem mais bola. Além de você descer no operacional constantemente, pô, eu tava entrando aqui, acabei de abrir o Instagram, o Adib tá lá visitando farmácia, bicho. Ele tava aqui, pegou o time comercial e tava rodando farmácia no interior de sei lá onde. O cara vai de Global 6.000 pra visitar a farmácia. Farmácia, vai lá com a região, com o representante local e vê farmácia, vê como tá a exposição ali do remédio lá na farmácia, vê como tá as gôndolas, vê a novidade, como é que tá, o que tá saindo, o que não tá saindo. Esse banhar operacional refina toda a reunião ali na Faria Lima. Exato. Então, acho que esse tipo de linguagem que todo mundo precisa desenvolver. Agora, quando você começa a abominar, pra mim, toda pessoa, todo empreendedor que começou a abominar o operacional, pra mim, é o início do fim dele. É o início do fim. Ele tá cavando uma própria cova. Só que ele tá achando uma boa história pra cavar a própria cova. Uma história bonitinha. Uma história bonitinha, uma história legal pra cavar. Então, assim, não saia do operacional. Só saiba que, conforme você vai crescendo, vai exigir de você uma agenda mais forte. Vai exigir você uma programação mais intacta. Sim. Mas você vai ter que ter momentos táticos, momentos estratégicos. Mas é na operação que a mágica acontece, filho. É na cozinha que um restaurante se constrói. O cara é fofo, né? É muito fofo. É fofo. Você tem um jeito um pouco... Cara, essa é uma das maiores balelas. Balela, né? Das maiores balelas que são ditas na internet. Eu não gosto. Porque, infelizmente, a internet é maravilhosa, mas ela valoriza muito o que dá muito like. Então, o algoritmo, ele privilegia muito que... E, infelizmente, as pessoas têm uma falsa esperança de que vão parar de trabalhar. Elas acham que, eu vou fazer uma coisa na vida que deu certo e nunca mais eu vou precisar trabalhar. Exato. Essa é a esperança que as pessoas têm. Eu já vi muito franqueado, vi muito empresário quebrar por causa disso. Essa frase é muito perigosa. É uma balela. E aí, o que acontece, Joel? O que acontece? O cara, ele tem essa esperança. Aí aparece um guru de internet falando, saia do operacional. Cara, ele pensa assim, meu Deus, é tudo que eu queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. Aí a cópia é assim, você, empresário, que não tem tempo pra nada, que não vive, que trabalha final de semana, que tá sofrendo, pare de sofrer. E o cara, sou eu, ele tá falando comigo. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Mal, quanto é seu curso aí pra eu comprar? É isso. É isso. Entendeu? Mas isso é uma balela. Eu tô no operacional. Cara, tu tá aqui fazendo podcast, meu amigo. Isso é operacional. Total. Eu falo com o vendedor, isso é operacional. Eu cheguei aqui, chamei os vendedores, isso é operacional. Agora, o Caio falou uma coisa muito importante. Tem que ser bilíngue. Não pode ser apenas operacional. Tem que ser operacional e executivo. E aí, daqui a pouco, ele tem que ser trilíngue. Ele tem que ser operacional, executivo e estratégico. Ou seja, operacional, executivo e estratégico. Conforme você vai crescendo e se desenvolvendo, você vai sendo menos operacional, mais executivo e um pouco mais estratégico. Ninguém é 100% estratégico. Você monta uma estratégia em 2 horas, depois você tem que executar a estratégia, caramba. Exatamente. Você vai ficar o quê? No ar-condicionado fazendo estratégia o tempo todo? Isso é ilusão. Você entendeu? Isso é um indício de preguiça das pessoas que não gostam de trabalhar e que não quer sair do operacional. Isso é balela e eu estou falando com essa ênfase aqui para ninguém cair nessa armadilha, nessa conversa mole de que saia do operacional. Se sair do operacional, tu vai virar refém. Vai ter um monte de gente lá no operacional fazendo e você virou refém dessa pessoa. E se sair do executivo, pior ainda. Você vai ser refém também. Então o empresário, ele vai ter que
dosar a agenda dele nessas 3 áreas: operacional, executivo e estratégico. Sabe uma frase boa pra todo mundo, de uma vez por todas, fala assim, puta, comprei? Ah, Renda permanente requer compromisso permanente. gostei. Então parafraseei também: sucesso permanente, Requer compromisso compromisso permanente. permanente. Entendeu? Porque, de uma determinada maneira, é o cara assim, o cara tá compromissado, aí ele constrói um tipo de patamar. Aí ele quer tirar o compromisso e continuar com a renda. Não tem como. Ó, Não tem como. Tem gente que leva isso É pra contra a família. lei da natureza. É contra a lei. Tem gente que leva isso pra família. Ele contrata 3 babá pra cuidar dos 2 filhos dele. É isso aí. Não, vou sair do operacional. Entendeu? Vou sair do operacional, vou botar as babá lá pra cuidar dos filhos, entendeu? Sabe, você vê. Vou sair. Sai pra você ver o que acontece. Sai pra você ver o que acontece. Tem gente que faz isso. É isso aí. Renda permanente, sucesso permanente precisa de comportamento permanente. E como vocês são, permanente. como vocês são frasistas, eu vou mandar outra frase aqui também. Só que essa não é minha. É assim, ó. E tem muito a ver com a gente. A área de marketing é muito importante para ser deixada para o departamento de marketing. Quem que cuida do nosso marketing? Marketing é o todo, cara. É o tudo, de top down, de cima pra baixo. Quem cuida do marketing da Trinca? Começa da gente. É a gente, cara. Claro, pô. Começa de nós. Quem cuida do marketing da Trinca é a Trinca. Então, o departamento de marketing é muito importante para você deixar para uma agência, a área de marketing, um departamento de marketing. É você que orienta, traz a visão, que cobra, e que é estratégia que vai lá e mexe, aperta parafuso. João, eu tava dando aula na nossa pós-graduação do Ventes ontem, junto com a Conquer, de liderança em vendas. E eu falei algo pra uma pessoa lá, e ela ficou triste e feliz, ou feliz e triste. Ela perguntou, basicamente a pergunta dela foi assim, o cara é um líder comercial de uma grande companhia, e ele falou assim, Caio, cara, até quando eu vou ter que ficar remontando meu time de vendas? Cara, eu monto, aí na hora que tá encaixado, alguém sai, na hora Pediu, fala assim, né? cara, agora Pediu, foi. né? Cara. Pediu. A bola pingou, pediu. É o cara que tinha esperança. Eu fiz uma vez e nunca mais vou precisar fazer. Ah, eles não estão prontos. Quando eu vou deixar de ser o personal e ficar, sei lá, eu nem sei o que ele tá figurando. Ele ficar numa cadeira com um monte de TV. Eu nem sei o que ele tava figurando. Pediu. Aí eu falei assim, meu irmão. Everyday Aí porrada. ele perguntou e falou assim, até quando? Aí eu falei pra ele assim, até Jesus voltar. Até Jesus, porque o seu trabalho é ser um eterno reconstrutor de equipe. O seu trabalho é construir e reconstruir. Até quando? Até o fim dos seus dias. Até o teu último suspiro. Aí o cara ficou triste e feliz. Falou assim, puxa, mas eu acho que... Aí depois eu alinhei a expectativa dele. E aí ele falou assim, pô, então não é um problema que eu tô vivendo. Não é um problema que você tá vivendo. Não tô sozinho nessa. Não, você não tá... É esse trabalho. Você constrói, reconstrói, constrói, reconstrói. Tá encaixado, desencaixa. Encaixa de novo, desencaixou, encaixou, desencaixou. Encaixa, desencaixa, encaixa de novo. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Fala, Caio, mas isso dá trabalho. Não. Aí a tua frase. Esse é outro trabalho. Esse é o trabalho. É o trabalho. Então acho que eu acho que as grandes decepções da nossa vida moram no desalinhamento da expectativa com a realidade. Quando a nossa expectativa tem uma desarmonia com a realidade, e por isso que eu gosto da educação empresarial, porque é uma educação orientada à realidade, não à expectativa, aí você economiza muita gente de uma Olha, frustração, E é cara. uma educação que, inclusive, ajuda a construir as expectativas corretas. Total. O cara já saiu aqui. Entendi, beleza, vambora. Né? Quantas pessoas, por exemplo, estão de saco cheio de ficar remontando o time? Fala assim, até quando? Que O pergunta cara precisa errada. entender que o Elon Musk está no operacional, o Elon Musk monta time, manda embora, tira, faz de novo, vai, pega, vai. É assim, todo mundo. O Zuckerberg, a vida dele é isso, ele tá lá, vai operacionalizar, acabou de lançar agora o Llama 4, a inteligência artificial do Meta, que parece que tá super legal. Sim. Cara, você acha o quê? O cara tá lá com os caras do código. Ah, Tá lá, pô. Tá lá. Óbvio. Óbvio. Agora o Zé Ruela lá, que tem um negócio lá que não fatura nem 1 milhão por ano ainda, ele quer sair do operacional, porque o guru da internet disse isso pra ele, cara. Perigoso. Pelo amor de Deus, meu. Perigoso. É muito perigoso. Não saia do operacional. Você quer sair do operacional? Cara, não tenha negócio. Vai ser funcionário público. Isso. Não vai fazer concurso público. Com a pele em risco, tem que ficar no Pele em operacional. risco, cara. É muito perigoso. Ainda mais empreender no Brasil, Joel. Empreender de maneira geral, mas o Brasil é um manicômio, né? É uma loucura o Brasil. O Brasil é uma loucura, é difícil, é complexo, mas por outro lado tem grandes oportunidades também. Para
Pra você vencer, você tem que ter uma sucessão de acertos. E pra você cair, basta apenas um grande erro. Exato. Então basta apenas, por exemplo, uma saída do operacional para 5, 6 anos de trabalho, isso é derretido em poucos meses. Aliás, ontem meu telefone tocou. Uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa do nosso círculo de amizade falou: Jota, preciso de 30 minutos com você, cara, preciso tomar uma decisão. E aí eu vi que era importante. E aí eu tava na minha casa e eu liguei em vídeo, assim, pum, não dei nem oi. Eu falei: fala. O que foi? Eu falei: cara, quebrei. E aí a gente começou a falar várias coisas, uma empresa que ele tinha. Eu falei: qual foi? Dele: não, mas eu quero reconstruir, eu quero resgatar, eu quero recomprar, e assim por diante. Ele tá numa esperança de resgatar. Eu falei: qual foi o principal erro? Sabe o que ele falou? Não olhei os números. Não acompanhei os números. Saiu do operacional. Delarguei, confiei nas pessoas, só saída do operacional. Eu falei: e o que tu tava fazendo? Nada. Sempre é nada. Não, eu tava falando com os clientes, eu tava indo vender, mas eu não olhei o número, não olhei o financeiro, não olhei equipe, não olhei headcount, não olhei, ele até falou assim, eu não olhei os softwares que eu contratava, ele não olhou o número, ele falou isso tem 12 horas atrás, ele não olhei o número. Não olhei. Confiei, delarguei. Mas sabe pra quem que ele confiou? Pra quem não tem a pele em risco. Ele confiou pra pessoa que tava lá na empresa dele, um assalariado que não tem a pele em risco, que trabalha de segunda a sexta e às 6 da tarde a caneta cai e ele vai embora. E não olhou, e confiou. Tá tudo certo? Tudo certo. E tá fazendo, consolidando, resolvendo, esperando tudo no gerúndio. E aí o cara falou, depois eu até falo o nome dessa pessoa. Quando eu acordo, sabe a primeira coisa que eu faço? Profissionalmente falando? Acordei. Olhou Eu olho o dashboard. o dashboard. E eu tenho 2 dashboards lá no Ventes. Eu tenho o dashboard de espelho de vendas e de rentabilidade por produto, por canal, por cliente. É porque é uma coisa que você fala muito, né? Proteger a Lógico. rentabilidade. Porque eu sei que vender é 90%, mas não é tudo. Melhor que uma venda é uma boa venda. Só tem uma coisa melhor que fazer uma venda. O quê? É uma boa venda. Muito bom. Então, desde que vender é a melhor coisa do mundo. Adorei Não, isso. fazer uma boa venda é a melhor coisa do mundo. Melhor que venda é uma boa venda. É uma boa venda. Então, eu abro o dashboard de comercial e eu abro os relatórios de rentabilidade. Eu sempre olho no começo do dia e no final do dia. Todo dia. E ele já me dá decisões de orientações que eu tenho que ter. Porque quem trabalha sem olhar dados, na verdade, está trabalhando para dar errado. A estratégia dele é dar errado. Só que é um jeito inconsciente. E tem que olhar esse dashboard toda hora. Igual o cara que quer emagrecer. Tu tá controlando teu peso? Primeiro tem que controlar teu peso, tá? Agora tu tá controlando teu peso a cada 4 semanas? Esse aqui também, ó. O Flavião é os loucos do Dash também. Lembra lá da Esse é o crazy dashboard. tua casa de Holanda que você vendeu maravilhoso. Mas lembra quando a gente tava lá no seu escritório? Lá que tinha 8 televisões. Cara, ali. tinha um telão, Lembra? tava Que legal. na parede. Eu já fiquei sabendo dessa história, tá? Eu nunca fui lá, mas uma pessoa foi lá e falou: caraca, tem uns dashboards na casa do Flávio. Ó, aqui no Jota, que legal, cara. Você vai entrando aqui, tem 8 televisões, tudo Dash de tudo que é legal. O dia inteiro fico olhando ali. Orientação esse dado por não tá, dados, não tá cara. certo. E vale sempre repetir. Nunca é demais repetir. Tudo isso se aprende. Nada disso é por acaso. Nada disso é uma casualidade. Nada disso é sorte. Então, assim, o cara deu certo. Não é sorte. Se ele teve uma sortezinha e deu certo, na próxima ele não vai ter sorte de novo. A probabilidade é muito pequena de alguém ter sorte. Ele até pode ter sorte numa coisa, mas você vai precisar de 200 coisas para se manter tendo sucesso ao longo de 30 anos. Exato. Então, só tem um jeito de se perpetuar tendo sucesso. É aprendendo a jogar o jogo. Tem o jogo das vendas, do marketing, das finanças, da tecnologia, da mentalidade, da inteligência emocional, da liderança, da gestão de pessoas. Existe um jogo. Isso se aprende. Por isso que é muito importante a pessoa, em primeiro lugar, largar a tralha da mochila de achar que é sorte. Isso é tralha. Exato. Ele tem que entender, cara, não é sorte. Então, se não é sorte, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para evoluir? Então, isso é sempre bom a gente lembrar, porque tudo aqui que a gente está falando, tudo que nós estamos falando aqui,
o Caio está colocando, é resultado da nossa experiência, dos resultados que a gente tem, nos nossos negócios, nas nossas empresas, que aí continuam crescendo, continuam avançando, e a gente pretende que continuem crescendo e avançando, porque se precisar aprender alguma coisa nova, eu vou investir para aprender. Entendeu? Quantas coisas a gente tem aprendido? Só nessa época nossa da trinca. Uau. A gente tem aprendido, a gente tem construído conhecimento, construindo know-how novo. É ou não é? O dia inteiro. E não, O dia deixa, e todo. não deixa de fazer o basicão que sempre deu certo. E não deixa de fazer o operacional. Não O para. basicão, Nós estamos aqui no podcast, mas tem várias empresas nossas aqui funcionando. Tá no ritmo, batendo bumbo. Aqui do lado de fora tem nego fazendo barulho aqui, porque ele tá vendendo. Tá vendendo. Isso aí. Entendeu? Então, assim, nós temos uma empresa, a gente não é guru de internet, entendeu? Sim. Que manda sair do operacional. Você entende? Tem uma operação acontecendo aqui, do outro lado dessa porta aqui. Então é sempre bom a gente lembrar que não é por acaso. E é sempre bom, mais uma vez, a gente lembrar que a Trinca 2025, ela é um projeto de formação empresarial, ou seja, a Trinca 2025 nós vamos nos aprofundar em todos esses temas. Dia 23 e 24 de abril agora é vendas, dia 23, e marketing no dia 24. Ou seja, se você é empresário, é muito importante. Se você tem possibilidade, vem aqui, senta nessa sala de aula para aprender como é que faz vendas, depois como é que faz marketing, e depois nas próximas edições são aqueles outros assuntos que a gente chama do kit básico de ferramenta para o empresário ter sucesso. Sim. Então, sempre é bom lembrar que nada é por acaso, Joel. A maioria da galera vai muito na raça, João. E assim, raça é fundamental. Só raça não adianta. Exato. Raça é fundamental. Mas só raça não é suficiente. Exato. Raça é fundamental. Só raça não é suficiente. Exato. É a diferença entre fazer força e ter poder. Poder Caio, pessoal. Caio, dá um exemplo. Se eu fosse perguntar pra galera que tá aqui, né? Que a gente ligou nossos celulares e a gente tá com live aberta. Pô, quantos empreendedores têm DRE mensal e analisam DRE mensal? Uma coisa simples, cara. A cada 10. A cada 10. Quantos tem? Cara, se eu fosse dar um chute aqui, eu não tenho esse dado aqui, mas se eu fosse dar um chute, cara, um chute do fofinho, hein? Chute fofo? Um chute fofo. Seria talvez 3 fazem, mas pra valer, 1 faz. Entendeu? 3 fazem. Tem ali, mas muito mais um protocolo do que uma análise, mas quando ele chega, ele nem acredita nos números ali. Ele olha lá e fala, cara, isso aí tá tudo errado, nem olha. Sabe? Então, tem gente que tá empreendendo e fala, pô, o que é DRE? Assim, caraca, o cara tá cegão. Tá certo. E não pode, e não precisa ser assim. Só que qual que é o problema? É solitário. É muito solitário. Só que tem um estágio que ser solitário, além de ser perigoso, é imprudente. Entendeu? Então, o empreendedor tem que saber, cara, vai ser solitário sim. Agora, você se manter ser solitário é tua imprudência. Porque mas não deve. Não deve. Né? Não deve. Se você chegou até aqui sem saber, tudo bem. Mas sem ver, tudo bem. Mas depois que viu, aí é responsabilidade. Porque a pessoa que é ignorante, ela não sabe que ela não sabe. Mas a pessoa irresponsável, ela sabe que tem que fazer e mesmo assim ela não faz. Flavião, pergunta número 5, que na verdade é a 4, é a quinta pergunta. Você vem falando bastante sobre equity, você vem falando sobre geração de valor, transformar essa geração de valor em uma empresa que tem valor e que tem interesse de ser adquirida ou fundida por outros grupos econômicos e grupos empresariais. A pergunta aqui é a seguinte: qual é o erro mais comum de quem está tentando construir uma empresa com equity e não consegue? Então é uma pergunta bem pragmática, assim, ó, de todos os erros, o mais comum. Eu quero construir uma empresa que tem equity, mas eu não consigo. Não tá rolando, não tá dando. Bom, primeiro, Enquanto isso, o cafezinho pra nós? manda. Quem quer café? Eu. Aqui é cafezinho, no detalhinho, oferecimento cheirinho bom. Os caras cheirinho bom agora dá café pra nós. Beleza, hein? É. Enfim, né? Até que enfim. Até que enfim. Alô, cheirinho bom, cafezinho pra nós. Cheirinho bom, cafezinho pra gente aqui no nosso podcast. Mas vamos ser, Wilson, a galera do Seria um Bom são parceiros queridos há muito tempo, Já né? estão com a gente. Amigo, Edu. Wilton, tá com a gente. E é legal ver eles crescendo também, o negócio deles avançando. Eles cresceram. O negócio da Cheirinho Bom cresceu pra caramba. E eles falam sempre que um dos motivos foi conviver com a gente. Ah, que bacana, bacana. Ó, Aliás, primeiro depoimento que eles falaram é o seguinte: na tua primeira aula do Klex, você remodelou um modelo de negócio que o valuation, cara, eu vou deixar isso claro. Eu não vou falar o número, mas o valuation multiplicou várias vezes. Que espetáculo, hein? Com ajuste. Eu lembro até do número.
E aí, ganhamos o quê? Um cafezinho, né? Que beleza. É. Aqui, ó. Calma aí, gente. Dá uma... Pô, e eu, pô. Calma. Alô, cheirinho Aí, cara. bom. Patrocinador oficial do cafezinho aqui no JJ Podcast, nosso Isso, parceiro. Aê, é galera. isso, Prazer é estar isso. com vocês. Maravilha. Olha, eu vou começar respondendo sobre a história do equity. Primeiro, lembrando que não é por acaso. Não é por acaso. Deixa isso... Não é por acaso. Tá? Eu fiz meu primeiro M&A em 2013. Aprendi ali como é que era. E de lá para cá, eu fiz mais 11. Fiz 12 M&As. Não é por acaso. A maioria deles vendendo, outros comprando, mas não é por acaso. Tem uma lógica, é muito importante a pessoa. Não tem como o cara ser protagonista se ele não entender que não é sorte. Não tem. Muito bom isso aí, hein? Não tem. Anota. O protagonismo, ele não é aleatório, ele não é uma casualidade. No fundo, se a gente acredita que é sorte, a gente sempre vai se sentir vítima do destino. Ou seja, ou tu é protagonista da tua vida, ou tu é vítima do destino. Não tem jeito, né, cara? Então, quem tem sucesso e eu tô falando honesto também, né? Não adianta ser o cara que roubou, que desviou, fez corrupção. Não é disso que nós estamos falando, né? Mas vamos lá. Primeiro, o sucesso de um M&A começa do operacional. Voltamos para o operacional. Sim. Porque ninguém compra empresa ruim. Então, muita gente acha que a empresa foi vendida porque deu errado. Não, ao contrário. Empresa que dá errado não é vendida, cara. Ninguém compra porcaria, tranqueira. Cara, isso é muito bom. Quebra um baita paradigma. Quebra, as pessoas estão Pô, não vou tem comprar, uma... a empresa tá mal. Como é que empresa eu vou é ruim, comprar? cara. Não, mas ela vai dar certo, ela tem uma projeção futura muito legal. O cara acha, ruim. o cara acha que vender uma empresa é se livrar da empresa. Não existe isso, entendeu? É igual lá no teu time de futebol você contratava o jogador com lesão no, De jeito nenhum. no ligamento cruzado anterior, machucado? Não podia fazer isso. Não podia fazer. O jogador Então bom. você compra a empresa boa. Então a empresa tem que estar bem. A empresa tem que estar... Aí, quando a empresa tá bem, pô, tá dando bastante lucro, o cara pensa, não, agora eu não quero vender. Cara, a hora de vender é quando ela tá bem. Não quando ela tá mal. Então, se você não consegue fazer M&A, é porque tua empresa tá ruim. Empresa boa, vai ter sempre um comprador, vai ter sempre um negócio, uma fusão, uma aquisição, alguma coisa que vai acontecer. Uma empresa que tá bombando. Ou então, um momento macroeconômico que não é muito favorável e que é o momento de você não vender mesmo e esperar fazê-la crescer para esperar o macroeconômico melhorar. A macroeconomia é feita de ciclos, altas e baixas. Não é só baixa para sempre e não é só alta para sempre. Então, a macroeconomia ela não influencia, ela até influencia, mas ela não determina o sucesso de uma empresa. Todos os meus negócios crescem todos os anos. Não importa se a macroeconomia está boa ou está ruim. A gente vem crescendo. Todos os anos a gente vem crescendo. Sim. É tipo o seguinte, a macroeconomia é o vento. Sopra. Se você rema a favor do vento, tu vai mais rápido. Exato. Se você rema contra o vento, você faz mais esforço para sair do lugar. Então vão existir momentos que você vai fazer mais esforço e outros que você vai fazer menos esforço. Mas em todos os dois momentos você avança. Então, o que determina o sucesso da operação não é a macroeconomia. Ela até cria alguma influência, mas ela não determina. Agora, para M&A, aí determina. Os M&As acontecem em momentos de alta. Então, o momento ideal de comprar um negócio é em baixa. Uhum. E o momento ideal de vender é em alta. E não o inverso. E não o inverso. Não é? Então, acho que a primeira coisa é entender isso. Então você tem que estar focado na operação e o teu negócio tem que estar crescendo. Ele tem que estar crescendo. E para crescer ele precisa de quê? Precisa vender bastante, precisa ter um bom posicionamento de marca, o produto tem que ter inovação, você tem que ter bom relacionamento com o cliente, tem que reter cliente, tem que ter uma boa gestão financeira. Cara, tudo isso é operacional. Você tem que fazer tudo isso acontecer de forma consistente, toda semana, todo mês. Acabou o mês, começa tudo de novo, e vai de novo, e bate o bumbo. Pum, pum. Você tem que bater o teu bumbo, o bumbo da operação, tem que fazer, enfim, tudo isso tem que acontecer para, em algum momento, aí aquele momento do alinhamento dos astros, quando a macroeconomia está legal, a economia está o setor, e você chegou nesse momento de alta da macroeconomia com o teu negócio em alta,
com você produzindo, com você em alta. Aí, nesse momento, tu tá numa posição muito privilegiada. Janelinha. Naquela janelinha. Abriu. Entendeu? Enquanto a janela não abre, meu irmão, tem que estar trabalhando, produzindo e crescendo, teu negócio avançando. Então, tu vai ganhar gorjeta, que é o lucro, né? O lucro do empresário é a gorjeta. A verdadeira riqueza do empresário não é o lucro é gorjeta. A verdadeira riqueza do empresário é o equity, é a venda do teu negócio. Essa é a verdadeira riqueza que ele construiu. Mas enquanto não tem janela para um M&A, você tem que trabalhar para a tua operação crescer e vai ganhando gorjetinha enquanto isso. Cara, muito bom. Muito bom. Você sabe, eu vou reforçar aqui e vou repetir. Eu ouvi essa tua fala da maneira como você está falando agora em 2019. Eu ouvi ela em 2019. Em 2019 eu tive uma crise com a minha empresa que eu falei, cara, eu não tenho uma empresa, eu tenho uma empresa que gera caixa, eu não tenho uma empresa que gera equity. E eu vi você falando sobre isso. E depois que você me falou algo que eu não tinha visto, depois que eu vi, não deu pra desver. Olha quanta coisa a gente fez de lá pra cá, né? Olha quanta coisa. 3 anos depois nós construímos uma empresa. Eu já, né, a gente lança o Performance e ela já na largada ela sai, na saída ela já tem equity. 3 anos, pô. Lógico, olhei agora esse assunto, eu quero me aprofundar, que mais que essa turma tá falando, como é que é, onde que eu estudo, onde que eu leio, onde que eu busco, o que que eu vou. Eu sei que esse é o meu caminho agora, eu vou buscar, eu vou fazer, porque eu enxerguei. Isso, eu coloquei o que eu tinha. O que eu tinha? Eu tinha tempo, dinheiro, energia ativa, eu fui colocando, eu coloquei minha energia, eu coloquei o all-in nesse negócio, porque, pô, se o Flávio tá fazendo isso, se tem mais empresas fazendo isso, então isso existe. Isso existe. E se isso existe, eu quero que exista também pra mim. O que só vai depender de mim. Você tinha que fazer? Você tinha que aprender. Você tinha que aprender. Ou seja, todas as ferramentas para o sucesso podem ser aprendidas. Elas não são casualidade, elas não são sorte, elas podem ser ensinadas e aprendidas. Ensinadas por quem? Por quem já tem autoridade, por quem já fez. Guruzinho de internet não ensina, não é? Quem tem autoridade, quem já fez. E podem ser aprendidas. Então, o melhor investimento que a pessoa pode fazer é nela mesma. Cara, é o que dá mais retorno, cara. O cara aprende a vender, ele vai gastar uma merreca de um curso qualquer aí, cara, e vai ganhar muito dinheiro. Vai aprender a empreender, vai aprender vendas, marketing, vai na trinca lá, vendas, marketing. O cara aprende, o cara faz a formação da trinca, ele investe, sei lá, cara, 3 mil e poucos reais para um ano inteiro de formação, barato pra caramba. Que o ingresso mais vendido é o passaporte hoje, né? É o passaporte. É o ingresso anual, o cara compra, vai em todas, acho que custa 3 mil e poucos reais, ele parcela, pendura esse negócio em 300 e poucos reais por mês. Entendeu? Ou seja, o cara investe nele próprio, não tem dinheiro melhor investido. Esse 3 mil pode virar 3 milhões, pode virar 3 bilhões. Não vai embora. Não vai embora. Não, e somado isso, empreender é um jogo de videogame, só que a maioria das pessoas só tem uma vida. Esse que é o risco. Porque assim, bicho, tu não precisa sentar com alguém pra aprender. Tem outra maneira de aprender. Errou, aprendeu. Só que qual que é o problema? A maioria dos empreendedores do Brasil só tem uma vida. Exato. Aí ele fala assim, errei, aprendi. Acabou. Ela não dá mais. Ruína. Plum. A ligação que você recebeu. O que você aprendeu? Né? Então, e vamos lembrar, né, Caio? 80% das empresas quebram em menos de 10 anos. 80%. Cara, isso eu acho uma lástima. 80% dos empreendedores só tem uma vida. Lástima. Quando eu fundei o Geração de Valor, cara, a ideia era essa, era incentivar pessoas a empreenderem e ajudar quem empreende a ter sobrevida, cara. Porque são esses caras que esses empreendedores, os pequenos e médios empreendedores, são os verdadeiros heróis do Brasil. São os verdadeiros heróis do Brasil. São os grandes, os bilionários. Não. Os verdadeiros heróis do Brasil não são os políticos, não são. É tudo mamador de teta. Esse é o clima, tá, Joel? Tá? Não são os grandes empresários, os bilionários, não são os grandes heróis do Brasil. Os grandes heróis do Brasil são os pequenos e médios empreendedores. Eles geram 70% dos empregos no Brasil. E essa galera que pode crescer e pode avançar. Com conhecimento certo, né? Aí eu fico assim, cara, vontade de abrir a cabeça do cara e enfiar o negócio lá dentro, entendeu? Exatamente. Porque isso muda, faz total diferença na vida delas.
Ó, a gente tem mais 4 perguntas, mas das 3 aqui, vocês já responderam. Gestor, liderança. última. Eu vou deixar a última Pra aqui, última. que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, tem tudo a ver com o chamado que a gente vai te fazer agora, que a gente vai continuar fazendo agora. A pergunta é o seguinte: o que vocês olham primeiro antes de investir tempo ou dinheiro em um projeto? Por que eu deixei essa pergunta por último? É o cara que vai pra trinca. Ele vai investir tempo. Ele vai investir dinheiro. Então, o que vocês olham toda vez que vocês vão colocar um ativo, que é um ativo escasso, que é tempo. O outro, um ativo importante, é um ativo abundante, mas ele também é muito importante, que é dinheiro, numa iniciativa de um projeto. E eu quero que vocês façam uma relação e uma provocação com a trinca, porque a trinca é tempo, a Sim. trinca é dinheiro, a trinca é ativo. Pô, eu tenho que investir. Quais são as premissas que eles devem olhar? Quais são os fundamentos que eles devem observar? Quais são as premissas que eles têm que falar? Putz, isso aqui faz sentido. Eu vou dar check, tô dentro. Eu vou investir meu tempo, vou investir meu dinheiro. Essa pode ser uma pergunta para os dois responderem, tá? Eu vou por um ângulo pro Flávio poder ir pro outro. Você falou assim, o que você olha? Eu sei que você perguntou, né? O que o cara deve olhar? Mas eu vou fazer uma licença poética e falar assim, o que eu olho para investir tempo em alguma coisa? Eu olho a figura do ser humano ali, da pessoa. Porque no final das contas, eu falo isso sempre, né? Colaborador é gente, empreendedor é gente, cliente é gente, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Isso. Então acho que, agora, qual que é a capacidade do empreendedor, quem tá ouvindo a gente? Cara, o quanto, olha que loucura, Joel. O diretor pedagógico da gente é a gente mesmo. Quem que é o diretor pedagógico do Caio Carneiro? O Caio Carneiro. Então, ao mesmo tempo que eu sou o diretor pedagógico, eu sou o aluno. E esse é um conflito dentro da minha cabeça. Uma vez, eu lembro que em 2011 foi feita uma pergunta para mim, por um americano amigo meu. Ele perguntou assim, Caio, qual que é o seu budget de desenvolvimento em você mesmo? Eu falei, como assim? Qual que é o budget? Orçamento. O orçamento, né? Falando, qual que é o orçamento anual que você disponibiliza para você mesmo? 2011. Eu falei, cara, eu nem tenho isso na minha linha. Eu nem tenho um orçamento. Existe isso, né? Existe isso eu nem sabia. Uhum. Aí ele falou exatamente isso. Cara, eu só fiz essa pergunta porque eu reparei nisso. Então, cuidado, você é o diretor pedagógico de você mesmo. Então, cria uma boa régua pra si mesmo, bichão. Porque, assim, ficar sendo colocado na cadeira por causa do puxãozinho de orelha de alguém, ou porque assim, uma circunstância fala assim, senta ali e aprende, olha as cagadas que você tá fazendo, vai te doer muito mais. Então, seja um bom diretor pedagógico de você mesmo. Porque às vezes todo mundo pensa, pô, treino é bom, e quanto você se treina? Então eu sempre olho pra pessoa, assim. Eu sempre aloco o tempo. Por que a gente tá fazendo a trinca? A gente acredita que a galera que for lá, o cara tem condição de dobrar, de crescer de tamanho, de ir muito mais além. Com certeza. Então, agora é muito importante quando cada um tem essa decisão e essa autorresponsabilidade. Eu sou aquele cara, eu me simpatizo muito com você. Eu sou aquele cara que eu acredito no treino. Eu fui recrutado para ser vendedor com 19 anos de idade e minha primeira atividade como vendedor foi pro treinamento comercial. Primeiro, comecei hoje, valendo, primeira coisa, sentei numa cadeirinha, ali o líder comercial ensinando o processo de vendas. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu acredito na força do treino, eu acredito na força do senta e escuta e depois sai e repete. Uhum. Eu comprei isso no meu primeiro dia. Então isso faz parte da minha molécula de DNA. Tem muita gente que não. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Ainda nem entendeu que você sentar a bunda numa cadeira pode ser uma máquina do tempo, bicho. Exato. De fazer você economizar tempo, energia, esforço e dinheiro. E quem vai ser mais recompensado não é você, vai ser as pessoas que você ama. Eu falo pra todo mundo. Uma hora a mais de desorganização, quem sempre vai pagar a conta é a tua família, bicho. Ó, não preparou bem a tua agenda hoje. Quem vai pagar a conta? É teu filho. Não é você. Você vai estar com você mesmo. Você convive com você o dia inteiro. Então você não estará sem a sua presença. O teu filho estará. Você não estará sem a tua companhia. A tua mulher estará. Você não estará. Então desorganizou. Vai ter que fazer retrabalho. Tá tendo que ficar até mais tarde. Tá tendo que ficar até meia-noite. Por quê? Quem tá pagando? Alguém está pagando esta conta. E eu quero te afirmar. Não é pra nós ter pedido. Não vou na trinca. Você não tem pedido desculpa pra mim. Pede desculpa pro teu filho, porra. Vai gastar muito mais hora. Vai gastar muito mais tempo. A gente é honesto, a gente não vai tirar você do operacional, porque a gente acredita que lá é o teu resultado. Uhum. Mas eu acho que entender isso com 19, eu entendi isso com 19, porra. Tem gente com 50 ainda não entendeu.
Eu entendi isso com 19. E eu não vou falar que nem que eu entendi, eu caí de paraquedas. Pá! Então, eu olho muito para a pessoa. E eu sempre fui um bom diretor pedagógico de mim mesmo. Você já perdeu dinheiro investindo em educação? Conhece alguém que ficou, quebrei, por quê? Porque investi em educação. Fiquei pobre porque investi em curso de educação? Cara, não, obviamente, eu já, por exemplo, eu já li muito livro que parei na metade, falei, cara, livro ruim. Mas aquele livro me ensinou ao que, por exemplo, eu não tô pronto, ou não é isso que eu preciso. Você entendeu? Alguma coisa eu extraio, entendeu? Obviamente, eu sou um cara que eu nunca fiz loucura na minha vida. Aqui nem o Flávio fala assim, pô, 300 mil reais vai lá ter 300 pila. Cara, se você é empreendedor e o teu CNPJ não consegue absorver 300 reais por mês, temos um problema. Grave. Temos um desafio. Aí a gente tem que repensar outra coisa. Estamos aqui para te ajudar. Pois é. Mas uma pessoa, um empreendedor, ele representa um CNPJ. Se o seu CNPJ ele não consegue absorver algo educacional, pô, não dá. Temos um problema. Temos problema. Então eu acho que seja um bom diretor pedagógico você mesmo, e isso que eu gosto de olhar para um indivíduo. Então, eu sei que eu bifurquei a sua pergunta. Não, mas você mandou 2 respostas hoje que eram não convencionais, cara. Essa foi uma resposta não convencional e a resposta da objeção, ela é não convencional. Você trabalha com isso? Às vezes só uma sacadinha já paga, né? Às vezes tem site que paga, né? Isso é bom, hein, cara? Pô, investe nesse negócio. Flávio, você? Cara, o que eu olho para investir, se for uma empresa, eu olho para as pessoas. Em primeiro lugar, para as pessoas que estão realizando a empresa. Em primeiro lugar. Aquela minha primeira resposta, né, cara? É gente. Tecnologia e gente, né? Então, é gente. Se o cara, por exemplo, perfil do cara sabichão. Detesto esse perfil sabichão. Como é que é o sabichão? Ele sabe de tudo, entendeu? O cara, já fiz, já entendi, já li, já tenho. O cara não se coloca na cadeira de aluno, entendeu? O cara fez nada. O cara teve um sucessinho de bosta e acha que já é grande coisa, entendeu? É arrogância, entendeu? Quando você vê o cara que não se coloca na cadeira de aluno, eu não quero nem perder tempo com essa pessoa. É que eu vou investir numa empresa em que o cara sabe tudo. Sabe nada, cara. O cara tem um negócio que fatura nem 500 mil. O cara acha que sabe tudo. Ele vai sozinho, né? Não sabe tudo. Você entendeu? O cara tem que saber se colocar na cadeira de aluno. O cara tem que ser, cara, eu quero aprender. Ou seja, esse é o perfil de gente para a gente investir tempo, né? Pessoas que querem aprender, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que, assim, que têm autoestima, sabe do seu valor. Não estou falando de um cara que não sabe do seu valor. Não, ele sabe do seu valor, porém, ele quer aprender. Ele sabe que para ele chegar aonde ele não chegou ainda, ele precisa aprender aquilo que ele não sabe ainda. Se ele já soubesse, já teria chegado. Então, o perfil bacana é esse. Eu olho para a pessoa que seja ensinável. Então, o produto pode ser até legal, um negócio interessante, mas o cara é sabichão, eu pulo fora. Se é para poder investir tempo num curso, num programa, num evento, uma mentoria, alguma coisa, em primeiro lugar tem que ser muito específico para o meu core, para o meu objetivo, para o meu target, para aquilo que eu busco. Então eu quero aprender a vender, quero aprender a empreender, quero ter mais resultado no negócio. Ou seja, eu preciso enxergar que aquele conteúdo oferecido, ele está direcionado para aquilo que eu preciso. Eu não gosto de educação genérica. Eu acho, mas todo conhecimento é válido. É. Mas o genérico vale muito, o específico vale muito mais. Exato. O genérico tem um valor. Aquilo específico que eu preciso vale 1.000. Preciso aprender a vender. Vale 1.000. Acabou. Preciso aprender a liderar pessoas. Vale 1.000. Mas o conhecimento sobre a física quântica vale 1. O conhecimento sobre o comportamento antropológico dos camundongos, entendeu, cara? Ou da Mongólia no século XV. Se embaixo da pirâmide do Egito tem uma outra cidade que só saiu agora. Tudo isso é legal. É legal, cara. Vale 1, é interessante, cara. Mas aquilo que é específico para mexer o ponteiro da minha vida vale 1.000. E é 1.000. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Então, eu vou escolher um conteúdo que seja específico para mexer o meu ponteiro. Número 2, tão importante quanto: quem está ensinando isso? O quem, para mim, vale muito. Sim. Porque, mas
É um cara que leu um livro, é um cara que se formou em Harvard, mas nunca fez aquilo que ele está falando. É um cara que tem 5 diplomas, entendeu? Nunca fez. É válido? É válido. Vale 1. Valeu. É válido. Uma coisa vai ser legal. É válido. Agora, quem está falando é quem realizou, quem tem sucesso, quem vive, quem é coerente, quem os anos passa e ele permanece firme, consistente, crescendo, é coerente. Vale 1000. Então, esse aí é outro ponto importante que eu vou observar. Se eu vou investir meu tempo, eu preciso ter certeza que aquilo está no target, está no core, que vai mexer o meu ponteiro e é falado por quem tem autoridade. Porque aí eu respeito. Eu aprendi a respeitar quem tem resultado, Joel. Eu nunca fui atleta como você, mas atleta é assim também, né? Só escuta quem é melhor que ele. Só escuta quem é melhor que ele. Então, eu aprendi a respeitar quem tem resultado. Então, eu penso que o conteúdo e o quem é o que deve nortear a minha decisão de gastar o meu tempo para poder investir o meu tempo e meu dinheiro para poder aprender alguma coisa. É isso aí, eu concordo. Eu super concordo. As pessoas gostam de fazer a pergunta onde vai ser, quando vai ser, quanto vai ser, e elas deveriam fazer uma pergunta diferente, né? Eu preciso, quem vai me ensinar? Ele vai me ensinar aquilo que ele fez ou ele não fez? Essas perguntas são muito mais poderosas, muito mais importantes. Senhores, muito bom papo, né? Papo mais bom demais. Papo bom demais. Faria toda segunda-feira isso. Toda segunda-feira, né? Toda segunda. Gente, deixa o comentário. Gostaram? Gostou? Deixa a gente saber, pô. Como é que a gente sabe que você gostou? A gente sabe que o elogio é o comentário, mas sabe qual que é o principal elogio de um adulto? Com a carteira. Com a carteira. Gostou? Elogia com a carteira. Investe em você e cresce o teu negócio. Cola com quem faz, cola com quem sabe, cola com quem tá afim, porque a gente tá afim também, né? Também, a gente tá afim de ensinar pra caramba, meu. Cara, a gente gosta, né? A gente gosta. Cara, olha só, isso é muito interessante. Eu tenho muitas oportunidades de negócio, sabe, Joel? Todo dia aparece alguma coisa nova, gente me convidando. Negócios excelentes para ganhar dinheiro, bastante dinheiro, enfim, né? Mas eu gosto muito de educação, o que muda a vida das pessoas. Exato. Então você ninguém nunca vai me ver fazendo anúncio de betting, aposta. Ninguém nunca vai me ver fazendo anúncio de cigarro, coisas que fazem mal para as pessoas. Mas educação é um negócio maravilhoso. Não tem rejeição nenhuma. Educação, você ajuda as pessoas, você mexe o ponteiro delas. E ainda é muito rentável, né? Porque eu também tenho conta para pagar. E todo mundo já sabe, né? Que eu pago as minhas contas com dinheiro novo. Conta. No finalzinho. Gente, Eu olha só pago- essa mentalidade. Eu já falei. essa tese, olha essa tese. Eu já falei isso algumas vezes, em alguns lugares. Eu pago as minhas contas, que não são poucas. Eu pago as minhas contas, que têm 8 dígitos. Não é? E conta, estou falando de despesa, né? Com dinheiro novo. Ou seja, meu dinheiro guardado, o dinheiro que eu tenho aplicado, aquilo que os F5Pá da minha vida. A minha regra é o seguinte: aqui eu não posso usar. É legal, não né? vale, não É vale. legal, progresso é o estilo de vida, né? É estilo de vida, é com dinheiro novo. E, cara, e eu vou te falar, né? Investir em educação é um bom negócio. Agora, ensinar também é um excelente negócio. Então, eu gosto de ser um dos professores mais bem pagos do Brasil. Mas o melhor negócio de educação é aprender. Entendeu? Muito bom. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast, edição especial. Reforço aqui o convite para você estar conosco daqui a alguns dias em São Paulo. Marketing Vendas, Vendas e Marketing, Avenida de Crescimento na Veia. Cara, marketing vendas vai rampar o teu negócio, vai acelerar o teu negócio, vai botar em outro ritmo, em outra velocidade. Atrair novos clientes, vender mais caro, vender para mais pessoas, contribuir com as pessoas, atrair o cliente certo e posicionar você num discurso, numa filosofia, numa abordagem certa, tá? Obrigado a todos que participaram do JJ Podcast. Eu quero saber se você gostou, marcando a gente, comentando e também indo agora no link da nossa bio e adquirindo o ingresso da Trinca, a maior sala de aula de empreendedorismo do Brasil. Tá chegando a Trinca 2025. A gente tá muito animado, muito animado, ok? Bom, quem não tem as redes sociais do Caio Carneiro e geração de valor, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube e também no Spotify. Isso aí. Mais alguma?
Maravilhoso. E você, maravilhoso como sempre. Tem novidades aí, né, cara? Tem novidades. Ai. Não podemos falar. Ai, ainda, ai. Não podemos Só falar pra ainda. novidade. Vai ter que ter um podcast pra No novidade. seu e no meu. É, né? É. A gente gosta disso, né? Eu faria toda segunda, toda terça. Caraca, a pô, gente toda quarta. adora onde tem o... A gente gosta de agito. Aqui a gente gosta de agito. Flávio, obrigado. Caio, Valeu, obrigado. valeu. Vocês são incríveis. Galera do JJ Podcast, um abraço. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.